é um dia especial. Hoje é 14 de março. Ou melhor, março 14. Mas por que março 14? Bom, este é o canal Masked Medics. Bora descobrir. Bom, o motivo de março 14 ser melhor de 14 de março é porque os três primeiros dígitos do pi são o 3 e o 14, 3,14. Ou seja, isso torna hoje o dia do pi. Sendo hoje o dia do pi, eu vou falar sobre dois grandes cientistas que trataram em suas teorias desse número irracional. O primeiro, Arquimedes, que mesmo tendo vivido antes de Cristo, tem uma aproximação com esses três dígitos de pi absolutamente fantástica. E Euler, que na minha opinião tem uma das mais belas equações da matemática envolvendo essa constante. Agora falando do Arquimedes, assim, anteriormente eu falei que era cientista, que ele era cientista. Eu acho que esse não é um termo muito adequado para chamar ele, porque ele viveu antes do método científico, do desenvolvimento do método científico, embora ele seja muito importante para a ciência, mesmo hoje em dia. Então eu acho melhor a gente descrevê-lo pelo que ele fez durante a vida, pelas áreas que ele desenvolveu durante a vida, como por exemplo a matemática, a física, a engenharia e a astronomia. E exercia o ofício de inventor, isso segundo a própria Wikipédia. Ele viveu entre 287 e 210 a.C. E ele foi um dos grandes pensadores da antiguidade dentro das áreas exatas. Ele era um pensador, além disso, muito à frente do seu tempo. Ele usou, por exemplo, como a gente vai ver depois, o chamado método de exaustão, que foi só propriamente descrito, formulado, não necessariamente com esse nome, mais de 1000 anos depois da sua morte, com a vinda do cálculo. Isso é extraordinário. Agora a gente vai mostrar como que funciona esse tal método de exaustão para calcular π. Primeiro, a gente usa a definição de π, como o comprimento da circunferência sobre seu diâmetro é a definição de π. Portanto, a gente vai começar inscrevendo uma figura qualquer, só que ela tem que ser regular, um polígono qualquer regular, nessa circunferência. Vamos começar com o hexágono, porque o hexágono é muito fácil de desenhar, ele só precisaria desse instrumento aqui, ó, desses dois instrumentos aqui, que são instrumentos acessíveis pro Arquimedes na época. Continuando, temos um hexágono. Então a gente vai aproximar a circunferência o comprimento da circunferência com o perímetro desse polígono. E quanto mais lados esse polígono tiver, nitidamente mais precisa vai ser a aproximação. Mas com o hexágono, por exemplo, nitidamente, como são feitos com triângulos equiláteros, o perímetro é 6R. Sobre o diâmetro, que é 2R, a gente tem uma aproximação de π, que é 3. Ela é muito tem muito em exercício essa aproximação, mas ela não é boa o suficiente. Então, a gente pode fazer o seguinte. Para calcular o perímetro de qualquer outra figura, a gente vai usar o seguinte. A gente sabe que um polígono regular inscrito na circunferência, ele pode ser dividido em N triângulos isósceles, sendo N o número de lados que esse polígono tem. E o ângulo oposto à base desses triângulos isósceles, a gente vai chamar de 2θ. E para calcular o perímetro, a gente precisa
da medida da base de todos esses triângulos isósceles. E para conseguir isso a gente vai usar o θ. Só que não exatamente. A gente vai usar o 2θ, na verdade. Mas não exatamente o 2θ. A gente vai dividir ele ao meio e usar apenas o θ, porque ali a gente sabe que, como o triângulo isósceles ali é uma altura, portanto, metade do ângulo da base é r seno de θ. Ou seja, a medida da base é 2 vezes esse r seno de θ. Portanto, o perímetro seria n vezes esse r seno de θ. A gente vê ali, ó, o perímetro, ali, ó, 2 vezes o seno de θ, o θ sendo o 360 sobre n vezes 1 meio. O vezes 1 meio é porque o 360 sobre n é o 2θ, portanto a gente precisa dividir por 2 para chegar em θ, vezes o número de lados. E tendo o perímetro sobre o diâmetro, a gente vê que o 2r cancela com os 2r lá embaixo, e a gente fica com a aproximação de π n vezes seno de 180 graus sobre n, sendo a aproximação fica cada vez melhor quando o número de lados aumenta. E é fácil de você aumentar o número de lados dobrando esse número, um número de lados. Por exemplo, a gente vê ali na figura que é só você fazer o ponto médio da base de um triângulo isósceles e ligar o centro da circunferência a esse ponto médio, mas até que ele toque a circunferência. E então ligar os dois pontos da base a esse novo ponto e fazer isso para todos os triângulos isósceles nessa figura. Então você terá dobrado o número de lados e é só fazer o mesmo processo para os senos, que você vai ter uma aproximação mais precisa ainda do π do que a que você acabou de fazer. Agora vamos falar de Euler, Leonhard Euler, que é um matemático que nasceu na Suíça, mas publicava todas as coisas relacionadas à matemática, tudo nele publicava em alemão. E, obviamente, a equação que nós vamos falar dele, que envolve π e que é a mais bela de todas, é a famosa elevado a i π é igual a menos 1. De verdade, essa é a equação mais completa e mais bela de toda a matemática. E aqui a gente vai provar essa identidade hoje. Consideremos f de x igual a e elevado a ip, menos ip, na verdade, vezes cosseno. Desculpa, aqui é para ser x. Cosseno x mais i seno x. F', ou seja, a derivada de f em relação a x seria o quê? Primeira derivada dessa aqui seria menos i vezes e elevado a menos ix vezes x mais e elevado a menos ix vezes derivada de cosseno menos seno mais derivada de cosseno, não, de seno, desculpa, é i cosseno. Temos isso aqui, ou seja, é cosseno de x menos i cosseno x menos i seno x mais, isso aqui obviamente
vezes E vezes o I aqui, esqueci de colocar. É elevado a menos ix menos seno x mais i cosseno x. Primeiro, vamos fazer essa parte de parênteses. Menos ix, primeiro, menos i vezes i, isso aqui é 1. E menos i, você continua menos i. Ou seja, a gente é elevado a x vezes seno x menos i cosseno x. Mais é elevado a menos ix mais i cosseno x menos seno x. Coloquemos elevado a menos i em evidência. A gente vai ter seno de x menos seno de x mais i cosseno x menos i cosseno x. Ou seja, f' de x é igual a zero. Isso mostra o quê? Mostra que f de x é uma função constante. Se f de x é uma função constante, a gente tem isso aqui, menos i x cosseno mais i seno. Isso aqui é uma constante que a gente não sabe ainda qual é. A gente pode jogar o e dividindo, mas como tem um menos aqui, a gente só joga ele dividindo, ele vai só perder o menos. Aí vai ficar cis x igual a k vezes e elevado a ix. Como a gente sabe cis x para x igual a zero, é só a gente sabe também o valor disso aqui para x igual a zero. A gente quer saber o valor de k. Portanto, cosseno zero mais i seno zero é igual a k vezes i vezes zero. Isso aqui é 1. Isso aqui é zero. Portanto, 0 vezes i é zero. Isso aqui, 1. Portanto, a gente fica com 1 é igual a k vezes 1. Portanto, k é igual a 1. Sendo k igual a 1, a gente acabou de provar que para qualquer x, cis x é igual a ix. E isso nos mostra que, vamos jogar π nessa equação. Vamos apagar aqui primeiro. Cis x é ix. Para x igual a π, cosseno π mais i seno π é igual a ip. E seno π, a gente sabe que é zero. Seno de π mais 2kπ é zero. Cosseno de π, pelo ciclo trigonométrico, ele tá no coisa, nesse lado aqui do eixo do cosseno. Do cosseno. Ele tá aqui. Ele tá no menos 1. Ou seja, menos 1. Portanto, a gente chega, finalmente, em elevado a ip é igual a menos 1. Belíssima equação. Melhor equação da matemática. Valeu. Então, foi esse o vídeo. Massa. Feliz dia do pi pra todo mundo. Se puder inscrever, agradeço. Dá um like também. É nóis. E, de novo, feliz dia do pi. E Einstein, Albert Einstein. Feliz aniversário também.